Boa tarde a todos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. E eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra direto do trono de Deus ao seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, este vídeo. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui comigo neste momento. Senhor Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Tu és o preletor aqui, Senhor Espírito Santo. A Ti honra, glória, louvor e exaltação. Espírito Santo de Deus, traz a revelação por trás da letra, que eu possa falar aquilo que o Senhor, aquilo que melhor lhe apraz. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor Espírito Santo de Deus. Fala através de mim, fala comigo, fala por mim, em nome de Jesus. Pai, a minha vida é para Te honrar, Te glorificar e Te exaltar. Dar honra e glória ao Senhor Jesus. Recebe, Senhor, os meus sacrifícios diários. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar a respeito do livro de Daniel, capítulo 8. Em Daniel, capítulo 8, vem nos falar sobre a visão de um carneiro e de um bode. Durante o terceiro ano do reinado de Belsazzar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. A primeira visão que Daniel teve foi no capítulo 7, foi no primeiro ano do reinado do rei Belsazzar, que foi o descendente de Nabucodonosor. E agora aqui ele vem falar que após 2 anos da primeira visão, no terceiro ano, ele teve essa segunda visão. Nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho, para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo nem ajudar as suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Esse carneiro aqui, com o chifre, ele é a mesma figura de linguagem que está no capítulo de Daniel 7, aqui representando o Império Medo-Persa, que atacou a Babilônia e tomou o poder de Nabucodonosor. Então, representa que esse chifre representa o Império Medo-Persa quando ele atacou a Babilônia. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio e avançou sobre ele, cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge do seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele nasceram 4 chifres proeminentes, que apontavam para as 4 direções da terra. Esse bode grande, veloz, que apareceu sem nem tocar a terra, ele representa Alexandre o Grande, que ele conquistou ali o Império Medo-Persa. Só que Alexandre, ele viveu pouco tempo. E após a sua morte, Alexandre ele não tinha herdeiros. E após a sua morte, quem assumiu o poder foram 4 generais seus. E aqui esses 4 generais, quando eles perguntaram para Alexandre quem deveria sucedê-lo,
ele disse, o mais forte. Então, o que esses generais fizeram? Esses generais eram o general Cassandro, o general Ptolomeu, o general Antígono e o general Seleuco. Então, o que eles fizeram? Para não haver ali uma matança entre eles, eles pegaram e dividiram esse império em 4 partes. Foi dividido, então, aqui, os 4 chifres que nasceram após ser quebrado o chifre do bode, representa os 4 generais de Alexandre que assumiram o poder daquela região ali após a sua morte. E Alexandre ele viveu pouco tempo. No auge do poder dele, o chifre dele foi quebrado, como aqui nos diz a palavra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste, e em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e as pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial, ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir o seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a esta rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Então ouvi 2 seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu: levará 2.300 tardes e manhãs, então o templo será restaurado. Esse chifre menor que nasceu no meio dos chifres grandes, ele pode representar tanto a figura do anticristo nos tempos atuais, e ele pode representar também Antíoco Epifânio, que foi ali quem tomou o poder da mão desses 4 generais. Quem foi Antíoco Epifânio? Ele foi um assassino que matou o próprio irmão, Seleuce, que matou o próprio irmão, o irmão dele herdou o trono, mas como a inveja e a usura dele foi tão grande, ele chegou ao ponto de matar o irmão dele para assumir o poder. Eles haviam herdado o trono da dinastia Seleucida. Ele chegou ao poder em 175 antes de Cristo e ficou até 164 antes de Cristo. Antíoco ele enviou o seu general Epifânio contra Jerusalém. Ele desarmou os habitantes de Jerusalém, destruiu as muralhas, ele aboliu as leis de Moisés, proibiu ali o Shabat e proibiu a circuncisão. Ele confiscou confiscou e queimou todas as cópias da Torá que havia ali em Jerusalém. E além disso, ele profanou o templo do Senhor. Ele fez cerimônias pagãs dentro do templo do Senhor, do templo de Israel. Ele chegou ao ponto de sacrificar uma porca ali no altar onde eram feitos os sacrifícios a Deus, no altar de sacrifício do Senhor. Então, Antíoco Epifânio, como aconteceu isso, como ele destruiu o povo de Deus, como ele suprimiu os sacrifícios a Deus, aqui vem dizendo, então,
Seu poder chegou aos altos céus e à terra gloriosa. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial a suspender os sacrifícios diários oferecidos a eles e a destruir o seu templo. Então, representava naquele tempo Antíoco Epifânio, quando ele fez isso, quando ele invadiu a Jerusalém, ele proibiu os sacrifícios, proibiu a observação do Shabá, destruiu as leis de Moisés e queimou as cópias da Torá, e no templo do Senhor ele fez cerimônias pagãs, além de sacrificar uma porca no altar de sacrifício do Senhor. Para o judeu, o porco ele é considerado um animal impuro. Não é permitido ao judeu comer carne de porco por considerarem como um animal impuro. Essa lei vem desde antes da entrada de Jerusalém, quando Deus deu as leis a Moisés ali, e foi proibido ao seu povo que consumisse o porco. No capítulo 15, Gabriel explica a visão. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim. E eu ouvi uma voz humana vinda do rio Ulai gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: Filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com meu rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Para vocês terem uma ideia, a visão de Gabriel foi tão forte a Daniel que ele chegou a perder os sentidos, que ele chegou a desmaiar com a força da presença de Gabriel, um dos principais arcanjos do Senhor. Então ele disse: Estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira. Pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia. E o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. Os 4 chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. O poder de Alexandre o Grande foi enorme, mas os 4 generais que dividiram o império ali, eles não conseguiram manter o mesmo poder. No final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Então Antíoco ele se tornou muito forte, mas não foi pelo poder dele, provavelmente foi a mão de Deus que o colocou ali. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Aqui já está se referindo ao anticristo, né? Que ele chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, que aqui representa Jesus Cristo, mas ele será quebrado não por força humana, mas pela força do Senhor Jesus. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então, eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei. Mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. Então aqui a visão foi tão destruidora, a visão foi tão forte para Daniel que ele ficou doente, ele ficou vários dias abatido,
vários dias sem conseguir se levantar, vários dias tentando entender essa visão. Essa visão perturbou de uma tal forma, além da visão de Gabriel, que fez com que ele desmaiasse, que ele ficou muito perturbado. E aqui, quando se fala do tempo da ira, é o tempo da tribulação, onde ocorrerá a grande tribulação para o povo de Deus, para os que restarem aqui na terra. Então, meus irmãos, a Bíblia, se você já leu ela, você vai perceber que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, ela se liga, cada capítulo se liga um ao outro, cada livro se liga um ao outro. A Bíblia, ela forma um todo. Se você não ler a Bíblia por completo, do início ao fim, você não entenderá algumas partes. E assim, mas o que eu quero dizer aqui é que nós devemos render, enquanto ainda há tempo, nós devemos dobrar os nossos joelhos ao Senhor Jesus, pedir perdão e procurar abandonar os nossos pecados, procurar andarmos de acordo com os mandamentos e com os decretos do Senhor, para que naquele grande dia, onde vier o grande dia da ira do Senhor, nós não sejamos pegos desprevenidos. Muitas vezes nós falamos, ainda dá tempo, eu sou jovem, quando eu estiver mais idoso, quando eu estiver mais velho, depois que eu aproveitar a minha vida, eu entregarei os meus caminhos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que virá o grande dia da ira do Senhor. Um ladrão, ele não avisa quando chegar, você não sabe o horário que ele vai entrar na sua casa, você não está preparado. E da mesma forma vai acontecerá com o dia da ira futura do Senhor. Então que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, reconhecer que Deus é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus é nosso único e suficiente Salvador, e que a nossa dependência é totalmente do Espírito Santo de Deus, para que Ele guie os nossos caminhos. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.